Estamos de volta com o Pensamento Jurídico. Hoje uma edição especial para destacar o ano temático da AMAGES, que pretende incluir a magistratura estadual na agenda nacional de debates sobre o seu próprio futuro e do judiciário. Aqui ao meu lado, um dos primeiros convidados a participar como palestrante desse ano temático da AMAGES, o deputado federal José Genuíno. Obrigado, deputado, pela entrevista. É um prazer, uma honra estar aqui na AMAGES participando de um debate, de um processo tão interessante, que é a discussão, em última instância, da democracia e da relação entre as instituições, no caso, o Poder Legislativo, o Poder Executivo e o Judiciário. O deputado federal José Genuíno, ele é parlamentar há mais de 20 anos, um estudioso da Constituição, um formador de opinião dentro do Congresso Nacional e também participou ativamente da reforma do Judiciário. Como é que se encaixa o tema de hoje, a verticalização e a concentração dos poderes nos tribunais superiores, na tese do senhor? O que acontece é que a concentração e a verticalização dos poderes nos tribunais superiores, e considerando que são tribunais com parte de sua influência política, acaba havendo um esvaziamento do processo democrático de formação de juízo, de formação de pensamento. E quando isso se relaciona com o Poder Legislativo e com o Poder Executivo, que são os poderes que emanam do povo, renovável de 4 em 4 anos, acaba tendo uma relação de um certo conflito e de competências que essa centralização acaba gerando na relação com o poder que emana do povo. Também isso acaba tendo uma influência muito grande nas políticas públicas, na universalização dessas políticas públicas. Se essa centralização não for enfrentada democraticamente, nós poderemos ter um fenômeno que é o conjunto da magistratura, principalmente o juiz de primeiro grau, ele se transformar apenas em um número. Porque as decisões políticas tendem cada vez mais a uma centralização pelo mundo com que a gente vive hoje. Os ventos democráticos da Constituição de 88 trouxe até mais autonomia para o Judiciário, mas logo em seguida a emenda 45 criou a figura do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Isso acabou sendo prejudicial ou não ao exercício da magistratura e do Judiciário? Olha, a ideia de conselhos de controle e fiscalização é uma ideia positiva e democrática. O problema da emenda 45 é mais a súmula vinculante, porque ela estabelece uma verticalização no poder decisório, ao nível da tomada de decisões, no caso da sentença. Por outro lado, esse processo de conselho, que tem que ser no nível da administração e da fiscalização, tem que ser sempre mediado pela política, porque a política, ela trabalha com o futuro. Muitas vezes o judiciário trabalha com o fato concreto do que aconteceu para emitir um juízo, uma sentença. E esse debate ele é muito importante pela dinâmica com que a sociedade humana vive hoje. Eu entendo que é um risco para a democracia o esvaziamento do poder político, o esvaziamento da democracia representativa. Muitas vezes há uma invasão de funções que são inerentes à política, ao processo eleitoral, por essa centralização exagerada. Seria um conflito de poderes? Veja bem, não é bem um conflito de poderes, eu acho que é uma relação que às vezes é tensa. Às vezes ela é resolvível, ou então não se dá nos modos e nos meios adequados para uma relação democrática. É até chamada de judicialização da vida pública ou da vida política. Essa judicialização passa uma ideia muitas vezes equivocada de que a justiça resolve tudo, uma espécie de alter ego da sociedade. Não é bem assim. A sociedade humana, com seus conflitos, com seus direitos, com as suas demandas, ela se expressa na política. E essa expressão ela é contraditória. Por isso que é na política que as contradições se expressam, se manifestam. Não é apenas na ideia de uma norma que por si só resolve os conflitos da sociedade. Você acha então que esses mecanismos como súmula vinculante, repercussão geral e outras decisões nacionais sobre o judiciário no país como um todo, isso afeta a independência do magistrado, do juiz, da primeira instância? Acaba afetando, como por exemplo, eu acho que o controle da constitucionalidade, como ele é decidido hoje sem nenhum processo de contrafreio e contrapeso, que deveria ser, no meu modo de entender, o próprio Congresso Nacional, com um quórum mais elevado, porque se o Legislativo legisla e o Executivo veta, e o Legislativo pode derrubar o veto, tem que ter uma contrapartida na relação com o Poder Judiciário.
o processo, por exemplo, o processo eleitoral está muito judicializado. A eleição é um processo de escolha, de debate, de programa, mas do jeito que está judicializado, acaba criando uma camisa de força que dificulta a expressão da vontade popular. Como é que o senhor avalia essa iniciativa da AMAGES, a Magistratura Mineira, de abrir esse debate, esse canal de diálogo com o Congresso Nacional para discutir exatamente os destinos do Judiciário e a democratização do poder? Eu acho que é muito importante. O Brasil conquistou a democracia e nós temos que preservá-la e fortalecê-la nesses 25 anos, que é uma experiência nova em termos de período longo de conquista da democracia. Portanto, nós não vemos. A crise da democracia tem que ser resolvida na democracia, com o fortalecimento dela, com a busca de caminhos, de soluções que ela indicará. Portanto, eu acho que essa relação que às vezes é tensa, às vezes é conflituosa, tem que ser discutida no campo da política. No meu modo de entender, algumas decisões é intromissão no papel político do Congresso ou do Executivo. Porque essa camisa de força não dá conta dos dilemas e dos conflitos da sociedade. Nesse processo de democratização do Poder Judiciário, as associações de magistrados reclamam, por exemplo, de mudanças nas indicações e nomeações para os tribunais superiores. Como é que o senhor vê esse processo de indicação? Primeiro que esse debate é importante que aconteça e a AMAGES está de parabéns. Em segundo lugar, a discussão das indicações para os tribunais superiores deve ser feita. Agora, essas indicações, para a discussão não ficar restrita ao método e aos nomes, ela tem que ser discutida também nas competências dos tribunais. Porque o problema não é apenas a indicação, são as competências, como elas se manifestam no processo de solução daquilo que é da competência do judiciário e daquilo que é a competência do poder político propriamente dito. Muito obrigado, deputado. Obrigado. No próximo bloco voltaremos ouvindo aqui debatedores também sobre a verticalização e concentração de poderes no ano temático da AMAGES. A gente volta em instantes.